quando a casa começa a ficar pesada. Hoje quero conversar sobre uma sensação que muitas pessoas já tiveram, mas nem sempre conseguem explicar. Você já entrou numa casa e sentiu vontade de ir embora rapidamente? Ou percebeu que alguns lugares que você se sente leve, acolhido e confortável? Em quantos outros ambientes existe um peso difícil de explicar? Quando isso acontece, normalmente pensamos que é impressão nossa, mas ao longo dos meus 20 anos trabalhando com arquitetura, com energia das casas, comecei a observar que alguns ambientes realmente parecem perder a sua vitalidade. Eu gosto muito de conversar sobre as casas. As casas, elas são um organismo vivo. As casas, elas nos servem para nos proteger. Mas e quando nós sentimos que as nossas casas, elas estão tristes, elas não estão mais sorrindo, não conseguem mais dar suporte à nossa vida? Nem toda casa silenciosa é um motivo de paz. Eu não estou falando aqui de casas bonitas ou feias. Eu não estou falando de casas grandes ou casas pequenas. Eu já entrei em casas muito simples e que são extremamente acolhedoras. E já entrei em casas lindas e que foi difícil permanecer. A sensação de peso nem sempre tem a relação com a aparência. Um ponto que nós vamos agora conversar e analisar, e também para vocês prestarem atenção nas suas casas, é ambientes sem circulação. Uma das primeiras coisas que eu observo quando eu estou analisando as casas são os ambientes que parecem não respirar. Casas onde o ar parece parado, a luz natural quase não entra. Existem muitos objetos acumulados. Tudo parece excessivamente carregado. Com o tempo, a casa perde a sua leveza. E as pessoas começam a sentir isso, às vezes sem perceber conscientemente. Vocês já devem ter entrado em casas onde parece que tem uma penumbra. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas casas onde as pessoas não abrem as cortinas, não entra sol. Então parece que a energia daquela casa, ela está pesada, é uma energia muito estranha. Não sei se vocês já sentiram isso, mas eu já tive a oportunidade de entrar em ambientes assim, porque daí assim eu consigo prestar atenção e consigo fazer estudos de caso, porque vocês sabem que eu gosto de fazer estudos de caso e trazer sempre as nossas conversas para a nossa realidade. Então tem casas que muitas vezes a gente entra e percebemos que aquela casa, ela está com uma energia muito pesada. Tem casas que a gente percebe, principalmente com pessoas que têm vício de cigarro, enfim, que fica aquela penumbra, né? Por quê? Porque parece que o ar fica pesado, parece que essa casa não está respirando. Então, tem casas que elas não abrem as janelas, e aí fica aquele cheiro todo e não circula o ar, não entra a luz do sol. E quando vai pessoas, né, quando a gente vai visitar ambientes que são constituídos dessa atmosfera, você não tem vontade de ficar muito tempo numa casa assim. Mas eu já tive uma experiência de entrar em casas assim e como é difícil de permanecer. Como são casas que têm uma sensação muito pesada. Ou talvez você já tenha tido a oportunidade de entrar em casas onde estava tendo uma certa discussão naquele momento e quando você chegou, aquele ambiente ficou pesado, ficou no silêncio. E aí você percebe que aquela casa ficou num silêncio, mas ao mesmo tempo ela não era um silêncio de paz, ela era um silêncio muito, muito estranho, um silêncio de quando que você entra, parece que você está entrando numa bolha assim, e aquela discussão toda parou, e aí você sente aquele
aquela repulsa do ambiente, sabe? Que você não consegue entrar. Porque nós temos que aprender a escutar, a sentir e principalmente a sentir com os olhos, né? Como eu digo, o nosso corpo ele vai mandando sensações para nós. As sensações de quando nós entramos em ambientes assim são importantes porque você começa a perceber e até mesmo aprender o que não é bom. E não é bom só para a casa do outro, o que não é bom para a nossa casa. Mas às vezes nós precisamos de um exemplo, de uma sensação, de entrar na casa de alguém e perceber que uma casa quando não tem a luz do sol, uma casa quando não é arejada, uma casa quando não é limpa, ela não traz uma sensação boa. Só que às vezes nós pensamos que essas sensações acontecem somente com a casa do outro. Não, é com todas as casas. Então, vejam a importância da circulação do ar dentro de casa, né? Porque, vejam, quando nós temos pensamentos acumulados, quando a gente tem emoções acumuladas de que a gente não consegue transmutar, eu não estou aqui falando de emoções acumuladas no sentido da gente estourar, não. Eu estou falando de emoções que não são resolvidas, emoções que não são digeridas, aquelas tristezas que vêm de longas e longas datas que nós não sabemos digerir aquilo. Porque são situações que talvez aconteceram na nossa infância, são situações que talvez aconteceram no primeiro dia que saímos de casa, que fomos morar na nossa casa, que fomos morar sozinhas, situações depois que casamos, enfim. E a gente carrega isso. E aí o que acontece? Esse peso emocional acaba se dissipando no ambiente. E aí você começa a entrar numa atmosfera de que você não quer ter contato com outras pessoas, contato físico. E aí acaba criando essa atmosfera de penumbra, aquela casa que não recebe a luz do sol. Então vejam, casas que estão num silêncio, nem sempre elas estão em paz. Nem sempre existe uma harmonia. Nem sempre o silêncio é algo confortável para aquela família. Porque nós não sabemos o que se passa dentro das quatro paredes. Então, às vezes, as pessoas elas começam a sentir isso e às vezes sem perceber conscientemente. E aí elas não sabem o que fazer. Por isso que um ponto 2 que a gente vai do que nós estamos analisando agora, essa questão de acúmulo emocional, esse é um ponto que eu considero muito importante, porque as casas elas acompanham a nossa história, elas presenciam as nossas alegrias, as nossas perdas, as discussões, as reconciliações, as preocupações. Quando uma casa ela vive longos períodos de tensão, conflitos, tristezas, muitas vezes essa atmosfera ela começa a ser percebida por quem mora ali. Não porque a casa seja o problema, mas porque ela participa da vida da família. Como que nós podemos entender isso quando a casa ela participa da vida da família? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem casas que a família ela passa por uma situação onde algum membro ficou muito doente, onde alguma pessoa da sua família ficou muito doente, ficou acamada por muito tempo, e esse ambiente ele ficou com uma sensação de tristeza, uma sensação de peso. Aí esta pessoa acaba desencarnando e a família acaba morando nesse ambiente. Percebam uma coisa, essas emoções de perda, de doença, essas sensações, elas continuam no ambiente, elas continuam reverberando dentro de casa, porque é uma questão de perda de uma pessoa querida, é uma questão de perda pela pessoa até que ficou talvez muito tempo enferma. Então exigiu cuidado, exigiu paciência. Muitas vezes se faltou paciência naquele momento, né? Porque para cuidar de alguém dentro de casa com problema de saúde sério, nem sempre os cuidadores familiares
tem paciência para resolver, para cuidar disso, para desenvolver essa tarefa. Outro exemplo que é muito comum é de casas onde pessoas que tinham um certo nível financeiro, econômico, e de uma hora para outra esse nível foi baixando. Nós estamos passando por momentos que para muitos está sendo desafiadores e para outros está sendo bom. E as casas são assim também, porque cada casa é um organismo vivo e cada casa passa a vivência dela, né? A gente diz a vivência dela porque é nós que damos vida aos ambientes e os ambientes nos dão vida. Lembram? A troca de energia, ele é mútua. Muitas famílias que têm um poder aquisitivo elevado e de uma hora para outra elas começam a regredir nesse poder aquisitivo, né? A diminuir a sua condição financeira elevada, enfim. A casa ela vai absorvendo isso. Ela vai absorvendo essa sensação de perda, esta sensação de incapacidade, esta sensação de que eu não sei viver assim, e agora eu não sei o que fazer. Então vem pensamentos na nossa consciência, né? Na nossa mente, e que a gente não sabe talvez lidar com aquilo naquele momento. Só que nós não sabemos de algo muito importante, que as casas elas vão sentindo isso junto conosco. A nossa casa, ela não está separada de nós. Nós não estamos separadas da nossa casa. Não, muito pelo contrário, nós sempre estamos nessa convivência mútua. E quando nós passamos por situações difíceis dentro de casa, ela acaba acumulando esta informação, esta energia. Vamos agora lembrar aqui um conceito de energia, que é o conceito da arquitetura holística e da arquitetura energética. Energia é informação. Você não pega a informação com as mãos. Ela é uma informação, ela é uma onda, ela é uma frequência, ela é uma informação. Então a casa, ela vai guardando essas informações como se ali tivesse um livro que registrasse tudo. E voltando àquela questão da família, que reduziu seu poder aquisitivo, enfim, essa família teve que, vamos dar um exemplo. Essa família tinha um poder aquisitivo, aconteceu um problema, reduziram seu padrão financeiro e por certas ocasiões, certas situações, venderam esse imóvel e foram para de uma situação de um valor menor. O que acontece com estes novos moradores? Eles vão entrar neste ambiente aonde tem este livro de informações. Pode ser que esta família, quando baixa a sua frequência, quando fica triste, quando fica nervoso, quando falam palavras que não são boas, quando tem atitudes que não são boas, então elas baixam a sua frequência e entram em sintonia com esta frequência de perda. Quando as pessoas entram em contato com esta frequência, pode ser que elas vão passar pela mesma situação. Então, o acúmulo emocional dentro de uma casa pode levar uma família que estava com poder aquisitivo alto, baixou o seu padrão financeiro, vendeu a casa, outra família que tinha uma condição financeira que pôde comprar a casa, ela pode entrar no mesmo acúmulo emocional do ambiente. Isso inconscientemente, sem ela perceber, quando não se tem a investigação de quem morava ali antes, do que aconteceu, qual foi o motivo da venda, como era a harmonia dessa família, como era a saúde, como era a convivência dessa família nesse lar. Em outros momentos, eu falei aqui que quando nós estamos trocando de ambientes, nós temos que ser investigadoras, nós temos que fazer uma pesquisa do que aconteceu em ambientes que não são novos, construções que não são novas. Então vejam que o acúmulo emocional, ele permanece, nós saibamos ou não, queremos ou não, gostemos ou não. Então o ponto de acúmulo emocional, ele é muito importante. Muito importante, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Outra situação, que seria o nosso ponto 3 aqui,
de falta de vitalidade nos ambientes. Como que a gente consegue analisar isso? Existe um sinal muito simples. Quem tem plantas, quem tem animais de estimação, vai ser mais fácil de perceber. Quando a casa começa a perder vida, as plantas elas deixam de prosperar, as plantas começam a morrer, a murchar, você dá água, enfim, mas ela não tá legal, ela não tá bonita, ela não tá viçosa. Alguns ambientes até parecem abandonados. Você até não tem mais vontade de cuidar. Ninguém tem vontade de permanecer naqueles determinados cômodos. As visitas, inclusive, elas chegam e vão embora assim, rapidinho. As pessoas passam muito tempo fora de casa e passam pouco tempo dentro de casa. E pouco a pouco o lar deixa de ser um lugar acolhedor. Então a falta de vitalidade, ela vem de sérios problemas, de sérios fatores e que vão se acumulando. A questão de falta de circulação, que nós falamos lá no ponto 1, o ar que parece pesado, a luz natural que não entra, existem objetos acumulados que você não usa mais. Objetos acumulados dentro de casa é energia estagnada, é energia parada, é um peso dentro de casa. Então tudo parece excessivamente carregado. Agora, se a gente junta esse ponto número 1 e juntamos com esse acúmulo emocional, vejam, a falta de vitalidade, ela tem o seu ponto de início. Aonde que está o início? Ela começou lá quando nós não cuidamos do nosso ambiente, quando a gente não cuida da nossa casa, quando a gente não cuida do que pensamos, do que sentimos, das nossas ações, das nossas atitudes, da falta de amor, da compaixão. E a gente não precisa ir longe. A falta de amor e compaixão com a família dentro de casa. E isso faz uma total diferença. Então a casa ela começa a sentir isso e ela começa a devolver isso para nós. Vejam, a casa ela não tira essas informações do além, não. Ela tem essa informação do que nós passamos para ela. Se nós sentimos tristeza, se a gente sente perda, a casa vai devolver para nós isso. Não tem como ela devolver algo diferente do que nós emitimos. Quando tem uma situação um tanto desagradável dentro de casa, os casais, na estrutura dos ambientes, se não houver uma boa conversa, se não houver um bom entendimento, a casa guarda essa informação. E se houver, por exemplo, separação de casal, não é o casal que está se separando, muitas vezes é o ambiente que se estilhaça junto. E aí essa informação, ela fica no ambiente e a próxima família que vai morar ali, se não estiver estruturada emocionalmente, acaba passando pela mesma situação. Os ambientes, eles registram tudo o que a gente pensa, sente e fala. Exatamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. A informação primordial, ela se encontra nos terrenos. Sempre está nos terrenos. Então essa informação ela vem na construção, ela vem nas pessoas que moram. E se as pessoas elas não tiverem feito, inclusive, uma reforma íntima, ler coisas boas, sentir emoções elevadas, pensamentos elevados, palavras boas, você entra nessa informação de vibração baixa. O medo, a tristeza, a insegurança, a infelicidade, a raiva, o ódio. E aí você acha que a sua vida está tendo problemas e você acha que isso é uma coisa do outro, você acha que está sendo, como dizem, nossa, estou tendo obsessores que estão querendo me destruir. Não, talvez aconteça que você baixou a tua frequência emocional, sentimental, e você está entrando na frequência do ambiente que já estava assim.
Veja a importância das nossas casas. E o que fazer? O que fazer com isso? Como resolver isso tudo, Liz? Eu quero saber, eu quero melhorar a minha casa. É possível? Claro que é possível. Liz, estou procurando uma casa nova, estou procurando apartamento, mas aí eu achei um apartamento que já tinha o antigo dono, e aí o que que eu faço para não entrar nessa confusão psíquica? Porque nós temos o nosso psiquismo, né? Os nossos pensamentos, o que a gente sente, a gente cria um psiquismo. As casas também têm, que eu chamo, que eu gosto de chamar, a mente pensante das casas. Então, como que a gente resolve tudo isso? Né? Como que a gente consegue melhorar a frequência das casas? Como que a gente consegue fazer com que as casas nos deem uma estrutura melhor? Como que eu consigo revitalizar a mente pensante da casa? Vamos falar assim? Como que eu consigo escrever novas páginas nesse livro dos registros dos ambientes? É simples. Nós vamos falar aqui sobre uma reestruturação, uma revitalização dos ambientes. Eu não estou falando de reforma. Não, não estou falando de reforma. Eu estou falando de você fazer uma reprogramação na mente pensante da sua casa. Porque tem muitos imóveis ali que têm um potencial, uma planta baixa, vamos dizer assim, uma divisão muito boa, quartos ensolarados, uma cozinha bem organizada, espaçosa, uma cozinha inclusive que tem até espaço para uma mesa, né? Que eu acho que são poucos os imóveis que têm isso, mas ela tem uma informação, talvez ali desagradável, e que você possa entrar nesta informação desagradável, na frequência dessa informação. Isso também é possível. Então vejam, existem N situações, N formas de você cuidar da sua casa e ao mesmo tempo você cuidar de você. Porque quando você está se sentindo triste, quando você tem uma discussão com teu marido, quando aconteceu alguma coisa desagradável dentro de casa, você já pensa assim, ó, vou dar exemplos aqui para vocês. A minha vida acabou, o meu casamento acabou, eu sou uma péssima mãe, eu não sei resolver os meus problemas. Vejam, nós somos bombardeados por pensamentos negativos, pensamentos que nos fazem, nos diminuem, que nos fazem baixar a nossa frequência emocional. E agora, se nós estivéssemos vigilantes o tempo todo, conscientes o tempo todo, né? Muitas pessoas dizem estando no aqui e no agora. Por que que você não pode pensar diferente? Aconteceu uma situação, você discutiu com seu marido e aí ficou aquele silêncio dentro de casa. O quanto isso pode ajudar até mesmo a não baixar a frequência de vocês e vocês não entrarem numa vibração baixa e acontecerem situações mais complexas, porque a gente não resolveu quando ela era pequena. Uma situação é essa do que pode ser feita. Outra situação, né, o que fazer, outra recomendação, é fazer sempre a reprogramação energética. Que aí sim a gente reprograma a sua casa e reprograma toda a informação dela. Então, primeiro se faz uma leitura e se faz um diagnóstico, vê o que tem que ser ajustado e aí se coloca os remédios, né? Vamos dizer assim, vamos chamar assim, que fica mais fácil da gente se entender. Então a gente faz uma leitura, depois faz uma análise, faz os devidos ajustes nos ambientes e aí coloca os remédios na casa. Então são situações muitas vezes que nós inconscientemente a gente não entende isso, a gente não compreende, mas quando você leva para, para um trabalho de reprogramação energética de ambientes, que através da radiestesia ela capta essa leitura no ambiente, isso ajuda vocês a resolverem todos esses problemas. Outra forma, outra recomendação seria fazer a reprogramação psíquica de ambientes. Aí eu ensino vocês a reprogramar isso tudo, né? A gente faz a limpeza no seu ambiente psiquicamente, a gente
São situações onde eu vou falar, ensinar vocês falando, usando ferramentas, falando também, e vou ensinar sequências de vocês de como fazer isso. Então vejam o seguinte: quando acontecem problemas dentro de casa, não entrem em desespero. Peçam ajuda para a espiritualidade. Lembrem-se de uma coisa: o espaço mais sagrado que existe na sua vida é a sua casa. É a sua casa. Outra recomendação que eu quero dar, que é uma recomendação muito importante, e é uma recomendação que eu mesma estou me surpreendendo como isso modifica a nossa casa. Vocês sabem, antes de eu dar essa recomendação, que eu não sigo modismos, eu não sigo religiões, nada disso. Eu sempre testo, e se eu sinto que me faz bem, que faz bem para a minha casa, eu continuo. Então, eu estou colocando em prática recentemente a fazer o evangelho no lar. E eu nunca tinha feito. E como faz a diferença? Vocês vão perceber isso, como faz a diferença. É uma sensação tão boa. É importante fazer com as crianças, é importante fazer até com os animais de estimação. Não tem problema quanto a isso. Mas vocês vão ver que a casa de vocês, ela vai ficar diferente. E não tem como eu passar aqui para vocês o que eu senti fazendo. Não tem como falar isso em palavras. Mas eu aconselho vocês fazerem porque é muito bom. A casa de vocês, ela vai começar a ficar diferente, melhor, mais leve. As situações de conflitos, as situações de falta de vitalidade, as situações até inclusive de acúmulo emocional, né, que desgastam o ambiente, que tem um peso energético muito complicado. Então isso vai começar a ter uma outra conduta dentro de casa. Vai ser mais leve, as coisas vão se resolver de uma forma mais simples. É muito bom. E quando nós ficamos confusas, as nossas casas ficam confusas também. Porque elas registram, é como se fossem impressões. Tudo que nós pensamos, sentimos e falamos e fazemos fica registrado no ambiente. Então, se a gente quer melhorar, conselho que eu dou para vocês, comecem a cuidar dos ambientes de vocês. Porque o nosso ambiente ele é maior. Então, ele vai nos influenciar muito mais do que nós influenciarmos a ele. Porque a gente vem produzindo essas emoções, pensamentos, sentimentos e atitudes dentro de casa, e a gente vem produzindo isso há tanto tempo numa baixa vibração, numa baixa frequência, com vícios, com problemas financeiros, com problemas emocionais, com atitudes que não são benéficas. Então a casa ela vem registrando essa informação há muitos anos. E aí o que acontece? Quando tem essa informação ruim, baixa, desagradável, seria interessante até pensar que vamos levar o mesmo tempo para limpar? Talvez sim. Dependendo do que nós produzimos aqui, nós vamos levar até um certo tempo para limpar aqui. Para que aí sim, a partir daqui, porque até aqui a gente fez coisas desagradáveis. Agora aqui nós estamos cientes de que nós produzimos tudo isso dentro de casa. Mas saibam que a casa ela já vem com a informação do terreno e nós nos igualamos a esta informação. Então nós gritamos, nós temos um sentimento de raiva, de culpa, porque talvez a informação já estava aqui no terreno, tá? Então agora a gente entendeu isso. Entendemos isso, estamos conscientes e vamos querer resolver. Começamos a limpar, mas nós temos uma informação aqui de muito tempo. Então a casa vai chegar aqui num certo tempo, aonde ela vai começar a nos devolver a informação benéfica.
E quando a gente reprograma essa energia, essa informação, que a gente faz a reprogramação energética de ambientes, né? Quando eu digo eu estou limpando tudo isso, fazendo a leitura, limpando e reestruturando o ambiente para já dar essa resposta para vocês. Quanto tempo você vem produzindo essa carga emocional negativa? Quanto tempo você vem produzindo essa falta de harmonia familiar? Quanto tempo de vício, cigarro, bebida e drogas pode ter dentro de uma casa? Quanto tempo precisamos para reverter essa informação? Então, as casas, elas acumulam essa informação. Quanto tempo de tristeza você ficou sentindo, depressão dentro dessa casa para que ela devolva alegria? Então, quando nós vamos fazer um reiki, quando a gente vai numa casa de oração, quando nós fizemos uma caminhada, uma yoga, um exercício físico, e muitas vezes nós entramos na nossa casa, a gente está bem, faz exercício físico, volta para casa, estamos em casa e sente aquele peso na sua casa, é hora de você prestar atenção. Principalmente se você sabe que tem acúmulos emocionais densos dentro de casa. Eu quero que vocês escrevam aqui para mim nos comentários o que vocês sentem ao entrar na casa de vocês. A sua casa, ela é uma casa pesada? A sua casa, você está sentindo que ela está começando a ficar pesada? Quando você entra em casa, você sente que tá... Quando você abre a porta, assim, ó, que vem aquela, sabe, aquela sensação de peso que você não está conseguindo entrar? Pare e pensa e reflita sobre isso. Reflita como que você sente. Analisa a sua casa. Porque quanto antes você cuida dela, melhor você vai ficar. Você já imaginou se a tua casa, revertendo essas informações todas, você mora num lugar super legal. Você tem uma casa, Lisa, é a casa que ela é muito bem dividida. Os quartos são separados, a minha cozinha eu consigo cozinhar bem. Eu tenho um espaço físico muito bom, mas a minha família está quebrada. Cada um vai para um canto, meu marido não fala comigo, eu estou com um problema no trabalho. A gente está vivendo 4 pessoas em 4 mundos diferentes embaixo do mesmo teto. Gosto muito de vir aqui conversar com vocês a respeito das energias da casa. Por quê? Porque muitas vezes vocês podem estar se sentindo mal, uma sensação de peso, uma tristeza, até questão assim, ó, dores no corpo fisicamente, dor de estômago, má digestão, dor de cabeça, e não sabe do que é, doenças autoimunes. E aí você vai no médico, faz vários exames e esses exames não mostram nada. Então, talvez você esteja dentro de uma atmosfera dentro da sua casa que é só ajeitar essa engrenagem, é só ajeitar essa informação e aí você começa a se sentir melhor. Então, olha só, eu acredito que as casas refletem muito a forma como estamos vivendo. Por isso que eu sempre digo, a casa não é apenas um lugar onde nós moramos, ela é o lugar onde a nossa vida acontece. Ela é o lugar onde nós sentimos, às vezes falamos com nós mesmas, mas a nossa casa está ouvindo. Às vezes nós colocamos situações e analisamos qual é a melhor forma de resolver, mas a nossa casa está sentindo tudo isso. Então vejam, as casas, quando você cuida da sua casa, você consegue cuidar da sua família toda. Você consegue unir a sua família, você consegue melhorar a saúde da sua família, você consegue melhorar aspectos financeiros da sua vida, você consegue olhar a sua vida de um outro ângulo. E é só ajustar essas informações, essas engrenagens da casa com vocês. Muitas pessoas não sabem e não conseguem sentir isso, porque se soubessem, pessoas que têm conhecimento de seu mapa de numerologia pessoal,
pessoas que reprogramam a sua energia souberem da casa que estão morando, você consegue fazer com que ela te dê estrutura. Você consegue fazer com que a tua casa te impulsione, que a tua casa te dê energia, te fortaleça, deixa você saudável. Isso é saber o lugar que você mora. Isso é estar morando no lugar certo. Só que quando você não sabe, você é escolhida. Aí você tem que arrumar a sua casa. Agora, quando você sabe, você escolhe a casa que vai te dar todo esse suporte emocional, financeiro, afetivo, enfim, que vai compor a sua vida de uma forma aonde você viva melhor. E quando uma casa começa a ficar pesada, ela normalmente está tentando mostrar algo para você. Normalmente ela está querendo dizer para você que precisa de atenção. Ela quer mostrar algo que precisa da sua atenção. E quanto antes percebemos estes sinais, mais fácil se torna reconstruir a harmonia do ambiente. Porque quando a casa está em ordem, a vida floresce. Eu cuido da sua casa para que ela cuide de você e da sua família. Você já entrou em alguma casa e sentiu peso, um peso sem conseguir explicar? E também quero saber como está a sua casa, o que você sente ao entrar na sua casa.